De volta para uma conversa de peso hoje com o escritor, historiador e vereador da nossa cidade de Novo Hamburgo, Felipe Kuhn Braun. Felipe que vem se transformando, talvez hoje, na maior autoridade da história da nossa região do Vale dos Sinos, depois de grandes nomes que passaram por aqui, que ainda fazem parte de vários movimentos, como o Museu Histórico lá, o Visconde de São Leopoldo, né? Como aqui em Novo Hamburgo, várias pessoas que pensaram, que escreveram, que viveram essa história toda. Felipe que chega aos 14 livros, tem mais um saindo do forno aí, pronto, né? Já saiu do forno, tu tá pensando quando vai lançar ele? Não, ainda não saiu do forno. Não, exato. Aqui trazendo uma informação, tem um realmente que saiu do forno, mas que aí se enquadra dentro dos 14, e tem um em planejamento para que realmente era para ser esse semestre, mas o trabalho político vai para o próximo. Tá escrito ele? O 15º? O 15º eu estou ainda escrevendo. Esse é especificamente Novo Hamburgo também? Esse é um estudo relacionado às famílias. Nós queremos periodicamente, eu digo porque tem diagramação, tem o pessoal também que nos auxilia em vários momentos, e a ideia é publicar tomos com o histórico das famílias. Mas isso é genealogia? Genealogia, porque é a primeira vez que eu comecei com a genealogia, aí eu fui para a busca das fotografias antigas, aí eu entrei na história, e nas fotografias, de lá para cá eu não parei, porque hoje eu estou com 35.900 fotografias antigas da região, então, digitalizadas. Não existe nenhum acervo maior que esse. O maior acervo fotográfico da história, digamos, teuto, até brasileira, porque já tive em Santa Catarina e outras regiões do nosso estado, em todas as regiões. Com essa publicação, esse 15º livro, eu acredito que eu vou poder voltar um pouco àquela origem, naturalmente mesclando, né, a genealogia com a foto e com a história. Então, poder deixar um convite que o leitor não seja só aquele que, por exemplo, tem a sua família registrada, retratada no livro. Então, isso vai ajudar a ambientar um pouco a história também da região, mas, naturalmente, eu consegui compilar, em 15 anos de pesquisa, 350 mil nomes de descendentes de imigrantes aqui. Então, eu acredito que serão livros bem maiores, inclusive em número de páginas. Está explicado porque do desafio não está sendo vencido tão facilmente. Exato. Né? Ô Felipe, todo mundo fica careca de saber o nosso 25 de julho de 1824, a chegada oficial dos alemães, porque na verdade já tinha gente antes aqui, né? Sim. O Nicolau Becker é de 1797? Na verdade, no primeiro registro aparece dessa forma. Ele veio um pouco depois de 1797, 1797. Mas ele vem antes. Vem assim antes como... dessa chegada oficial. Isso, assim como alguns viajantes, alguns momentos em que antes do Rio Grande do Sul também chegam a outros estados. Então, a presença, sem falar que lá nas primeiras caravelas que vieram para cá, já vieram alguns viajantes alemães. Ah, é? Sim, então a gente pode dizer que desde botânicos, pesquisadores, escritores, já no início do século XVI, apesar de que o marco é a presença migratória, que aí começa em 18, mas com suíços de origens germânicas para o Rio de Janeiro, em 22, alguns que vão para a Bahia, e 24, aí sim, essa grande leva que começa em São Leopoldo e vai adentrando o estado. Maravilha. A gente já tinha aqui algumas comunidades, né? Feitoria do Linho Canho, em São Leopoldo, o Rincão dos Ilhéus aqui. O Rincão aqui de açorianos, né? Tínhamos índios ainda naquela época ou já não existiam mais aqui? Tinha índios, indígenas. Agora, em Novo Hamburgo se encontrou Leopoldo Petri, que conseguia fazer várias pesquisas de diversos temas, e é o nosso primeiro escritor da história de Novo Hamburgo, e graças a ele muito se preservou. Agora, Leopoldo Petri encontrou vestígios. Agora, já da chegada dos imigrantes, por os indígenas serem povos migratórios, né, essas etnias indígenas,
a presença aqui já não existia em 1824. Existia em Picada 48, que depois virou Lindolfo Collor, ali entre dois irmãos e Morro Reuter, né? Mas a ocupação, os registros que vêm através das cartas dos próprios imigrantes, os conflitos, o palco dos conflitos em nenhum momento foi Novo Hamburgo. Morro Reuter, né? Acho que o Matias Mombach, exato. enfrentou índios. Enfrentou São José do Hortêncio, Linha Nova, Igrejinha, a família Wartenpool, que foi sequestrada pelos indígenas, São Vendelino, Bom Princípio, locais que a própria Caxias do Sul se chamava no início, na sua origem, Campo dos Bugres, porque eles, não só porque chegou a figurar no imaginário das famílias chegadas aqui, mas os indígenas desciam a serra e havia esse conflito entre os indígenas e os europeus. Que momento foi aquele ali pré-1927 e que levou a essa emancipação política? Novo Hamburgo passa, como as outras comunidades, como é também a vida das pessoas, por altos e baixos. Novo Hamburgo teve um crescimento excepcional, muito acima na época, e que já deixou os olhares, inclusive, do Estado voltados para cá. É uma história linda, uma história muito rica em detalhes, em quem escreveu, em quem participou desse processo. Não é à toa que Novo Hamburgo, quando se torna uma cidade em 1927, se torna a segunda cidade mais rica do estado. Já nasce sendo a segunda cidade mais rica. Já nasce sendo. E outra coisa, com uma tributação gerada aqui, medidas as proporções também da época, mas maior do que os estados do Piauí, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Então é por isso que Novo Hamburgo, os olhares se voltaram para cá. Só que Novo Hamburgo, aquela queixa de gerar muito tributos para São Leopoldo, que era a cidade-mãe, a cidade-sede, mas São Leopoldo não retribuir em serviços para cá. Já vi essa história em algum lugar. É uma história que se repete, e aí, Rodrigo e aos telespectadores, olha só como, aprendendo a história, a gente vê que em vários períodos a gente ainda discute isso hoje, mas que isso já havia no passado. A gente tem lideranças muito fortes, econômicas, ativamente políticas, Jacó Cref Neto, Pedro Adams Filho, João Vendelino Hennemann, várias pessoas que começam um processo já muitos anos antes de 1927, já no final do século XIX e início do século XX, com mais força, principalmente com as feiras industriais, especialmente as de 1922 e 1924, que já expõem, bem Novo Hamburgo, começa assim, as lideranças forçam. E quando São Leopoldo diz não, aí é o momento de indignação. E aí Isso foi em 1924, o não? Na verdade, provavelmente trancando muito tempo antes, né? Sim. 24 é uma marca, mas em 26 houve todo um processo que foi levado até o Conselho Municipal e a Intendência em São Leopoldo. Pedro Adams Filho é o único que vota sim, naturalmente, porque era o representante do distrito e é vencido por todos os outros colegas. Então, Pedro Adams Filho sai, dizer, não, eu não vou ser conselheiro porque eu não aprovo isso. Então, sai da política, digamos, local, mas ganha uma força junto ao movimento, a Liga Pró Vilamento, que aí consegue em 27, através de várias ações, um abaixo-assinado com 827 assinaturas, que representava na época 10% da população hamburguense, e aí conseguem que o governo, e aí quando Antônio Augusto Borges de Medeiros assina o decreto, dando a Novo Hamburgo a emancipação, bem, aí os festejos, e aí a rivalidade, ela não termina aí, porque aí São Leopoldo perde a sua maior arrecadação, e aí os hamburguenses ao auge, e aí continua assim. Foi muita festa? Muita festa, muito litígio, assim, muito dessa briga, mas assim... Mas uma briga política.
política, que ela se refletiu nos anos seguintes, em questões que São Leopoldo cortou, não, então abastecimento de energia agora não é mais conosco, mas os hamburguenses foram à frente. E depois fomos lá e pegamos Lomba Grande também. E pegamos Lomba Grande em 1940, quando então precisava, para continuar como município, que fizesse divisa com outros, e Novo Hamburgo era uma ilha dentro de São Leopoldo, porque 40 municípios da nossa região pertenciam a São Leopoldo. E aí São Leopoldo teve que entregar Lomba Grande e ganhamos 2/3 da área territorial que temos hoje. 2 vezes mais do que nós tínhamos naquela época. Exato. Bom, a gente não tem como esgotar esse assunto, definitivamente, falamos de passagem aqui, mas a gente tem a boa notícia de que existe uma série de trabalhos que estão sendo realizados nesse momento, além dos 2 livros que tu tens especialmente sobre a história de Novo Hamburgo. Está sendo feito, está sendo entregue para a comunidade um documentário pela TV Câmara, é isso? Isso. Tu estás participando do filme Movimentos, que a Vale TV está fazendo também, e vai ter uma série de atividades na Câmara de Vereadores, que naturalmente tu acabas capitaneando por essa proximidade com esse tema, mas Novo Hamburgo como um todo também vai viver bastante esse mês de abril, não só nesta semana, né? A nossa emancipação política, os festejos pelos nossos 90 anos. Né? Sim, nós temos 2 sessões solenes para homenagear, uma exposição de fotografias antigas. Eu não consegui para esse momento, mas estou trabalhando num 3º livro sobre Novo Hamburgo. Ao mesmo tempo, vamos realizar várias palestras e, naturalmente, várias delas eu vou realizar. Mas, enquanto Câmara, nós vamos propor isso à comunidade. E eu estou num momento muito feliz, porque os 2 momentos, para mim, são mais intensos, sempre o mês de abril e o mês de julho, quando 2 temas que eu vou levar para a minha vida e no meu coração, e eu acho que eu nunca vou esgotar, e eu me emociono de falar, que é a imigração alemã e é a história da nossa terra, é a história de Novo Hamburgo. Então, sempre o mês de abril, que nem agora, é entre Câmara e escolas, principalmente escolas. Quer dizer que de vez em quando vai passar em casa para dar um beijo na esposa, Sim, fora isso. A minha esposa é muito compreensiva, a Fernanda, mas é um período bem intenso. Em julho, quando nós comemoramos os 190 anos, e daqui a pouco já estaremos nos 200, mas eu digo assim que parecia que tudo que eu tinha plantado naquela época, então em 11 anos, eu tinha colhido em uma semana, onde manhã, tarde e noite, se não era em Novo Hamburgo, era Porto Alegre, 2 irmãos, Bom Princípio, Santa Maria do Herval, assim construindo Maravilha, isso. Obrigado pela presença, sempre um prazer de ter aqui, e viva Novo Hamburgo, né? Obrigado, viva há 90 anos da história, e olha que bacana, 1824, quando nós comemorarmos os 200 anos da imigração, nós também comemoraremos os 200 anos da fundação desta terra e agora os 90 de emancipação da nossa Nova Hamburgo. Que a gente trabalhe muito nos próximos 10 anos para fazer um centenário maravilhoso, onde a gente tenha muito orgulho da nossa terra. Vamos viver bastante Novo Hamburgo aí, viva Novo Hamburgo, viva os hamburguenses, as pessoas que escolheram esse lugar para viver e serem felizes. Continuem agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.